Dá para trazer esse negócio para cá? Bom, hoje nós vamos... O título da nossa palavra hoje é Herança de Fé, Testemunho e a Centralidade da Palavra de Deus. Herança de Fé fala do legado. Obrigado. Herança de Fé fala do legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? E nós vamos ler 3 textos hoje. A gente costuma ler um capítulo só, né? Num só capítulo. Mas hoje nós vamos ler em 3 partes, porque a história que a gente vai olhar para ela, a gente precisa de pegar essas 3 partes da Bíblia para a gente juntar e fazer uma parte só, tá bom? Então, o primeiro texto está lá em Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, o verso 1 até o 3, né? Diz a palavra assim, olha, chegou também a Derbe e a Listra, né? O apóstolo Paulo, o evangelho, chegou também a Derbe e a Listra. Achava-se ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente. Então, presta bem atenção aqui, ó. Tinha um filho, né, ali um discípulo chamado Timóteo. Então, ele já era um convertido ao Senhor. Ele era filho de uma judia crente. Quer dizer que uma pessoa que servia no judaísmo, ela se converteu ao cristianismo. Mas de pai grego, isso é importante. E dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Falavam bem de quem? Do Timóteo. Ele era bem falado. Quis Paulo que ele fosse com ele. Paulo conheceu, agora quer levar ele junto. E tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus. Então ele queria levar o Timóteo junto. Só que o Timóteo, ele era filho de uma mulher judia, mas o seu pai era grego, as pessoas ali sabiam. Como ele ia ser levado para pregar o evangelho, e ele ia pregar o evangelho para os judeus não iam aceitar ele, se ele não fosse circuncidado. Então o Paulo falou para ele, vamos circuncidar. E ele aceitou, né? E tomando, o circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Está aqui um pedaço da história, está em Atos, né? 16, do 1 ao 3. Agora vamos lá em 2 Timóteo, próximo slide. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo, então, escreve para Timóteo e fala assim para ele, olha, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Ele estava certo de que essa fé, que não era fingida, tinha habitado na avó e na mãe dele, e agora habitava nele. Vamos lá agora em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14 até o 15. Diz assim, olha, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Está falando para o Timóteo permanecer no aprendizado que ele teve, sabendo que o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo, então, sabia das sagradas letras, ele está falando do quê? Da palavra de Deus. E às vezes as pessoas gostam bastante do Novo Testamento, mas nesse tempo aqui não tinha Novo Testamento, tinha um pouco de Evangelho. Dos 4 evangelhos tinha-se alguma coisa, né? Que eram escritas, mas não eram tidas como palavras
era como se fossem histórias que eram contadas e sobre Jesus. Então, ainda não tinha fechado o cânon bíblico, mas tinha o Antigo Testamento. E ele está dizendo, olha, permanece nisso. Permanece naquilo que você aprendeu, nessas sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então são esses os 3 textos. Você está vendo que está falando de uma família. Uma família, tem o Timóteo, né, que é o filho, tem a avó Lloyd, a mãe Eunice, e tem também o pai dele, que era grego, que não fala o nome aqui. Então é uma família que a gente vê aqui na palavra de Deus, e estamos vendo também junto aqui o apóstolo Paulo, que está querendo levar o Timóteo junto com ele, porque está reconhecendo. Ele viu que o Timóteo era um servo de Deus, jovem ainda, mas ele está reconhecendo que é um servo de Deus. E hoje, irmãos, hoje é um dia assim especial para a gente celebrar o Dia das Mães, né? É o dia que a gente celebra as mães, mas não é apenas um momento para a gente celebrar, para a gente homenagear, mas é também um momento então para a gente refletir sobre o legado que essas irmãs aqui, essa avó e essa mãe deixou. E legado não se trata apenas de bens, né? Não se trata apenas de bens materiais, mas principalmente de valores, de ensinamentos, de exemplos, de memória, de cultura e influências, né, que permanece depois que a gente morre. Seja a família, seja os indivíduos, mãe, pai, cristão ou não cristão, nós sempre deixamos alguma coisa. E pode ser bom e pode ser ruim. Nós podemos deixar alguma coisa boa para os nossos filhos, podemos deixar uma boa herança, um bom legado, ou podemos deixar um legado ruim para eles. E quando a gente olha para a história de Timóteo, a gente vê aqui um jovem que a vida dele foi profundamente marcada pela fé, pela influência espiritual da sua família, pelo compromisso com a palavra de Deus que a família dele tinha. E em tempos que nós vivemos hoje, em tempos de mudanças, em tempos de desafios, esses princípios, eles continuam sendo relevantes e muito importantes, né, para o nosso tempo, para a nossa vida, para a nossa família. E nós vamos falar então aqui começando a falar sobre o legado. A família, pode passar para frente? É isso? Não, é esse daqui mesmo. O legado da família. Põe aqui. É isso aí. É esse. Tá bom? Então, no 2 Timóteo, que a gente leu, no capítulo 1, no versículo 5, Paulo ele recorda do quê? Recorda da fé. A fé não fingida da avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Essa descrição que Paulo ele faz, o que significa para a gente? Mostra para a gente que Lloyd e Eunice, elas tinham uma fé que elas viviam dentro de casa. Às vezes as pessoas elas vivem a sua fé na igreja. Às vezes as pessoas vivem a sua fé, né, no momento do domingo, quando elas vêm para a igreja. Mas quando chegam em casa, parece que a história muda. As pessoas esquecem, às vezes quando vão para o trabalho, ou quando vão para a escola, para a faculdade. E aí parece que tem vergonha de fazer com que a fé, ela continue aparecendo. E muitas pessoas às vezes não têm vivido essa fé. Mas a Bíblia está dizendo que a fé dessas irmãs aqui não era uma fé fingida. Era uma fé que elas viviam dentro da casa delas. Dentro da casa delas não oravam só quando elas iam à igreja, quando elas reuniam com os irmãos. Elas oravam na casa delas. Elas liam a palavra. Elas buscavam o Senhor na casa delas. O termo aqui que se refere também a Eunice, como crente, falando que ela é uma judia crente, significa alguém que mantém a fé, uma pessoa que tem compromisso. Então Eunice era uma pessoa que tinha um compromisso com Deus.
Eunice não era uma pessoa que falhava, ela buscava realmente estar firme na presença de Deus. Uma mulher compromissada. Então não foi uma fé superficial que ela vivia, mas era uma fé verdadeira. Às vezes as pessoas pensam que fé é a gente ter uma fé por um momento, para a gente receber uma bênção. Mas a fé que o Paulo está dizendo que essas irmãs tinham, era uma fé que era vivida todos os dias. Não era uma fé para um momento, mas era uma fé para a vida toda, que produziu frutos para todas as gerações. As gerações futuras receberam os frutos dessa mulher, dessa fé, dessa avó, dessa mãe. E mesmo que essa mulher, a Eunice, ela tinha um lar de realidades mistas, né? A mãe judia, o pai grego. Cultura diferente, fé diferente. Mas a fé de Eunice não gerou, pelo que a gente vê na Bíblia, a fé de Eunice não gerou nenhum problema no casamento dela, não gerou conflito. Ela sabia levar a vida. Ela sabia fazer com que o marido dela continuasse junto com ela, mesmo ela servindo ali o Senhor. Mas a vida de fé dela influenciou profundamente Timóteo. Quer dizer que o Timóteo olhava para a mãe dele, olhava para a avó dele e via realmente uma fé verdadeira. Eram mulheres que realmente estavam servindo o Senhor. Então Timóteo olhava para aquilo ali e ele via Deus respondendo as orações. Ele via Deus fazendo milagres na vida delas. Tanto que ele foi a continuação do trabalho do grande apóstolo Paulo. Ele foi a continuação do trabalho. Ele continuou fazendo o trabalho que o apóstolo Paulo fazia. Ele ajudou o apóstolo Paulo nas suas igrejas, né? Como bispo. Ele fez a obra do Senhor, porque ele prevaleceu na fé da sua avó. E não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira. Nós precisamos de viver uma fé verdadeira. Nós não podemos viver uma fé fingida, irmãos. Nós não podemos viver uma fé de aparências. Nós precisamos de viver uma fé que vive todos os dias. E seja qual for o seu contexto. Às vezes, você é uma mãe sozinha. Uma mãe solo. Talvez o seu exemplo, o seu amor, os seus valores, com certeza vão marcar a vida dos seus filhos, dos seus netos. E o maior presente que uma mãe ou que um pai ele pode dar não é material. Às vezes nós pensamos em deixar coisas materiais, mas o que nós podemos deixar verdadeiramente é um exemplo verdadeiro, um amor que reflete fé e integridade. É isso que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Se você ainda não tem pensado sobre essa herança espiritual que você vai deixar para os seus filhos, você precisa de pensar nisso. Você precisa de pensar o que você vai deixar, qual o legado que você vai deixar para os seus filhos. E talvez você possa parar e pensar assim, poxa vida, pastor, eu não estou conseguindo viver isso. Eu não estou conseguindo viver a minha fé integral mesmo. E se você não tem conseguido viver a fé cristã de forma plena, eu quero dizer para você que nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde, irmãos. Às vezes você pensa, não, mas meus filhos já estão criados, meus filhos já estão grandes. Não, mas você ainda pode recomeçar. Você ainda pode recomeçar o seu relacionamento com Deus, porque o nosso Pai, Ele sempre está de braços abertos para ajudar em nossa missão como pais. Deus, Ele sempre está pronto. Ele quer te abençoar. E vou te falar, não tem pai perfeito. Não tem mãe perfeita. Nós como pais, no nosso caminho, nós erramos. E nós precisamos de Deus. Precisamos de uma chance, precisamos de retornar. Precisamos fazer de novo, muitas vezes, o caminho. Mas a pergunta então que fica para a nossa reflexão nesse momento é que tipo de influência que a gente está deixando? Qual tipo de influência pode mandar para frente? Qual influência que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que os nossos filhos e netos eles estão observando em nossa vida? O que eles estão enxergando em nós?
que eles estão vendo em nós? Será que o que eles estão vendo é bom? Será que o que eles estão vendo é ruim? Será que a nossa fé tem sido uma fé verdadeira? Ou será que a nossa fé tem sido uma fé fingida? Uma fé que não tem base. Uma fé que uma hora está de um jeito, uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro. Sabe, uma das formas que nós podemos perceber se nós estamos passando uma herança espiritual boa para os nossos filhos, é a gente saber qual tem sido o testemunho dos nossos filhos. E o que as pessoas, pode passar para frente, o que as pessoas, elas falam sobre nós, o que eles, na verdade, o que os nossos filhos falam sobre nós. Né? Se a gente quiser saber se nós estamos fazendo isso bem, então devemos saber o que as pessoas estão falando dos nossos filhos. Né? O que eles falam dos nossos filhos? Eles falam bem dos nossos filhos? Os nossos filhos estão realmente no caminho do Senhor? Na escola, seus filhos são bem falados? Né? Como que está isso aí? E a outra coisa é, e o que os nossos filhos falam de nós? O que eles pensam a nosso respeito? Então, isso dá para a gente ver se a gente está realmente deixando um bom legado ou um legado ruim. Mas, para a gente deixar um legado, existem algumas bases para isso. E uma das coisas mais importantes para a gente firmar um legado é o nosso testemunho. Você vê a palavra de Deus, lá no Atos capítulo 16, do 1 ao 3, quando Paulo ele conhece Timóteo e as pessoas já estão falando bem do Timóteo. Já estão falando bem dele. Quando Paulo conhece, ele já era reconhecido pelo bom testemunho. Ele tinha um bom testemunho em 2 cidades, em Listra e em Icônio. As pessoas falavam bem. Né? Quem era o Timóteo? Ah, o Timóteo, filho da irmã Eunice, filho da irmã Lloyd, neto da irmã Lloyd. Nossa, conheço Timóteo. Timóteo é um moço de Deus. Ele serve realmente o Senhor. O menino ora. Ele busca a Deus com intensidade. Quando ele prega, a palavra de Deus é boa. Né? Ele tem um conhecimento da palavra de Deus muito bom. E esse testemunho que Timóteo tinha das pessoas, da onde que ele tinha tirado aquilo ali? Grande parte foi ensinado para ele em casa. Uma parte foi ensinado para ele na casa dele. Você vê que a palavra de Deus, né, era pregada na casa de Timóteo. Então ele tinha ali a palavra o tempo todo, desde a infância, o apóstolo Paulo fala, né? Desde a infância, você teve ali as sagradas letras, está lá em Timóteo. Você teve as sagradas letras, permanece nisso, permanece nesse conhecimento, permanece nesse ensino que você recebeu da sua avó e da sua mãe. Mas não foi somente daquilo que ele recebeu em casa. Eu não posso viver da fé dos meus pais. Eu preciso ter a minha fé. Eu agradeço a Deus, porque meus pais serviram o Senhor, como o Eziel falou aqui da mãe dele, né? Passou, deixou uma herança, deixou um legado para ele, que ele continua servindo o Senhor. Mostrou para ele o caminho. E eu agradeço também pela vida do meu pai, da minha mãe, porque através deles eu vi Jesus. Foi eles que me levaram pelo caminho do Senhor, foi eles que me ensinaram a palavra de Deus. Então, muita coisa eu vivi na minha casa. Só que eu não posso ficar o tempo todo vivendo da fé dos meus pais. Então, Timóteo, ele não viveu só disso. Ele vive também de uma decisão pessoal. Ele tomou a decisão. Ele recebe essa herança. Ele tem o testemunho ali da sua avó, da sua mãe, não do seu pai, porque parece que o pai dele não é um cristão, é o que a Bíblia mostra para a gente. Mas Timóteo, ele teve a experiência dele com Deus.
E ele começa, quando o apóstolo Paulo chama Timóteo, ele já tinha uma experiência com Deus, mas ele começa a aceitar desafios. Vamos lá, Timóteo, vamos comigo, vamos viajar comigo, vamos abrir igrejas, vamos levar a palavra de Deus para outras cidades. Mas olha, Timóteo, para você ir comigo, você é filho de uma mãe judia, você deveria de ser circuncidado, porque assim é o judeu cristão. Então, para os irmãos lá que são judeus, para eles não ficarem falando mal de você, porque às vezes a gente pensa assim, né? Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Essa é a frase. Mas o Timóteo, ele estava preocupado sim com o que as pessoas iam pensar dele. Ele estava preocupado sim com o testemunho que ele tinha. E ele fala, então vamos circuncidar. Se é necessário circuncidar, eu vou circuncidar. Então ele está disposto a sacrificar. Ele está disposto a abrir mão, às vezes de sonhos, às vezes de desejos. Timóteo era um jovem. Timóteo tinha as mesmas coisas que os jovens de hoje têm. Os mesmos desejos, né? De ter alguém, de se casar, de ter ali seus filhos. Provavelmente Timóteo também tinha isso. Mas ele está abrindo mão durante um tempo, porque ele quer servir o Senhor. A Bíblia fala que a gente deve lembrar do Senhor nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias em que não tenhamos mais contentamento, disse ali o Salomão para a gente. Então, Timóteo, ele tinha a sua experiência com Deus. Timóteo, ele tinha ali também uma convicção própria. Não era somente por influência. A palavra testemunho, que fala aí, que ele tinha um bom testemunho, quando você vai lá, você pega a palavra testemunho no grego, é a palavra martúrio. Ela vem da palavra martos do grego, e ela significa aqueles que provaram a força genuína da sua fé em Cristo. Provaram essa força dessa fé genuína a ponto de sofrer uma morte violenta. Naqueles tempos havia muita perseguição contra a igreja. E eles pegavam os crentes, em alguns momentos eles pegavam os crentes, levavam para aquelas arenas, para aqueles estádios, e eles entregavam os crentes para aqueles animais ferozes, leões, tigres. Eles soltavam e deixavam aqueles animais estraçalharem o corpo deles. E para eles aquilo ali era uma festa. Para aquelas pessoas, para aqueles imperadores, aquilo era uma festa. A gente vê um homem que ele foi apedrejado, que foi Estevão. Estevão, a Bíblia fala que Estevão, ele não era um pastor, não era um apóstolo, ele era um diácono da igreja. Mas ele conhecia muito bem a palavra de Deus. E um dia ele pregou a palavra de Deus e as pessoas se revoltaram contra ele e começaram a apedrejar ele. E ele morrendo, ele viu os céus abertos. Ele tinha um bom testemunho, o Estevão. O Estevão, ele foi escolhido para ser um diácono porque ele tinha um bom testemunho. Porque ele era um cara que manejava bem a palavra de Deus. Ele era um homem que fazia realmente a vontade do Senhor, de oração, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Ele foi escolhido por isso. E é esse tipo de testemunho que a gente encontra na vida de Timóteo. A palavra que se refere sobre a vida de Estevão, o testemunho de Estevão, também a gente encontra na vida de Timóteo. Timóteo, ele estava disposto a entregar a vida dele pela fé dele. Timóteo, ele estava disposto a morrer se fosse preciso, pregando a fé dele. E esse era o testemunho que as pessoas enxergavam em Timóteo. Um moço que estava disposto a sacrificar. Um moço que estava disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus desejos. E eu pergunto para você hoje, você que é jovem, você que é adolescente, quem que está influenciando a sua vida? Quem que está influenciando a sua vida? A sua vida espiritual? Quem influencia você?
Quem que está dando exemplo para você? Para quem que você está olhando? Você que é pai, para quem que você está olhando? Timóteo, ele não tinha um exemplo do seu pai. O pai dele era grego. O pai dele tinha uma fé diferente. O pai dele tinha uma cultura diferente. Mas Timóteo tinha o exemplo da sua mãe. E ele também tinha um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo está falando, vem me seguir. Vem, vamos lá. Faz do jeito que eu estou fazendo que vai funcionar. Faz da forma que eu faço que vai dar certo. O Paulo está chamando, porque o Paulo reconhece o chamado de Deus na vida do Timóteo. Será que as pessoas estão reconhecendo o chamado de Deus na sua vida? Às vezes você pensa assim, mas eu sou jovem ainda. Pois é agora que começa. Sabe, Billy Graham diz que uma certa vez eles estavam numa escola, o pessoal da escola saiu para fazer como que chama? Uma excursão. E eles foram para uma excursão lá na casa de John Wesley. John Wesley foi um dos maiores pregadores. Um dos maiores pregadores da palavra. E ele foi para lá. Chegou lá, a professora desceu com eles, entrou dentro da casa e falou, olha gente, aqui era a sala onde o John Wesley, ele ficava aqui com a sua esposa, com seus filhos, aqui eles conversavam, aqui eles faziam culto. Subiu lá para o quarto, olha aqui a cama onde John Wesley dormia, a criançada veio, pulou em cima da cama, mexeu nas coisas, né? Foram para os quartos das crianças ali, mostrou o quarto das crianças, dos filhos de John Wesley. Mostrou o banheiro, mostrou a cozinha, mostrou os talheres de prata que tinha lá. Chegou num lugar, tinha um quartinho. Um quartinho ficava debaixo de uma escada. A professora abriu a porta e ela acendeu uma luz. Ela acendeu uma luz e mostrou, gente, aqui era onde o John Wesley, ele orava. Todos os dias John Wesley orava aqui nesse lugar. Ele vinha aqui, ele entrava debaixo dessa escada, ele acendia essa luz e ele orava e lia a palavra de Deus aqui. Todos os dias que ele estava em casa ele fazia isso. E vocês estão vendo essas marcas aqui? Tinha 2 buracos assim no chão. Essas marcas aqui foi de tanto John Wesley ajoelhar aqui, fez esse buraco. E tiraram as crianças para fora, apagaram a luz e estão indo para o ônibus. Chegou no ônibus, todo mundo está entrando. Está entrando, entra um, entra outro, e a professora vendo, mas está faltando uma criança. E eles começam a chamar aquela criança. Billy, onde você está? Eles começam a andar em redor da casa, o gramado, olhando o jardim, olhando em todos os lugares. Mas faltava um lugar que eles não foram olhar. O último lugar que eles foram olhar, aquele quartinho. E quando eles abriram a porta, o menino estava tentando colocar o joelho em cima dos buracos. E ele estava fazendo uma oração. E dizendo, Deus, que eu possa ser assim como John Wesley e levar a tua palavra para todos os cantos do mundo. John Wesley pregou somente na Inglaterra. Billy Graham pregou no mundo inteiro. Porque ele quis colocar os joelhos nas marcas. Será que hoje nós temos jovens aqui que quer também colocar os seus joelhos nas marcas de alguém? Será que tem aqui algum jovem, algum adolescente que está disposto a realmente abrir mão e a fazer como Timóteo? Não somente ser influenciado pela fé do seu pai, da sua mãe, da sua avó, porque do seu pai ele não podia. Mas não somente ser influenciado por isso, mas ser influenciado por um Paulo,
por alguém que realmente estava ali para fazer a obra de Deus, alguém que era judeu também, e que abriu mão da sua vida, abriu mão daquilo que ele tinha, porque Paulo era um homem que ia para ser um cara muito rico, um cara muito, muito cheio da grana. Ele ia ser um grande sacerdote, um cara da lei. Sabe, geralmente aqueles sacerdotes, aqueles homens que estudavam ali o Pentateuco, o Antigo Testamento, eram homens cheios de poder aquisitivo. O Paulo abriu mão disso no dia que ele encontrou Jesus. E ele era um exemplo. E o Timóteo está olhando para ele e fala: eu quero seguir você, Paulo. Eu quero ir junto com você. Mas você vai ter que ser circuncidado. Vai doer. Mas eu quero. Eu quero ser. Sabe, a reputação e o testemunho dos nossos filhos não nascem do acaso, irmãos. Sabe, o testemunho dos nossos filhos não nascem do acaso. Filhos precisam de exemplos consistentes e apoio para que cresçam em caráter e possam enfrentar o mundo com coragem. Os nossos filhos precisam de exemplo. Lloyd e Eunice foram um exemplo de fé. Uma mulher de compromisso. Uma mulher que realmente serviu o Senhor. E o Timóteo olhou e falou: eu quero ser assim. O Timóteo viu a avó dele, como ela serviu o Senhor, talvez já velhinha, lá com a sua bengala, mas ela servindo o Senhor. Timóteo falou: é esse tipo de vida que eu quero. É esse Deus que eu quero servir. Então a pergunta que fica para nós na reflexão é: que marcas que nós deixamos na sociedade? O que os outros dizem da nossa família e dos nossos valores? O que as pessoas falam de nós, dos nossos valores? E a pergunta que fica para você que é jovem, para você que é filho, ou talvez para você também que é pai, que às vezes está precisando de uma influência sobre a sua vida. Quem você vai deixar influenciar a sua vida? Então nós temos um legado. Nós vamos deixar um legado para os nossos filhos. Nós vamos deixar uma herança. Para a gente deixar uma herança, a gente tem que ter um bom testemunho. A gente tem que dar um exemplo. A gente tem que ser um modelo para os nossos filhos. Só que o testemunho, ele é um ingrediente fundamental para a herança dos nossos filhos. Mas esse testemunho tem que estar baseado em alguma coisa. Onde que está baseado o seu testemunho? Talvez o seu testemunho está baseado... meu pai era um homem muito correto. Meu pai era um homem muito íntegro. Ele não era crente, mas ele era um cara muito correto. Então eu me basei nisso. Mas eu quero dizer para você que essa base não deve servir para nós. O que deve servir para a gente é a centralidade da palavra de Deus na nossa vida. Ou seja, o nosso testemunho tem que estar baseado na palavra de Deus e não naquilo que nós pensamos. Não naquilo que pessoas que não são cristãs, que têm outros pensamentos, contrário à palavra de Deus, eles não são exemplo para nós. Nós precisamos ter o nosso testemunho na palavra de Deus. Era isso que era o testemunho do Timóteo. A avó dele, a mãe dele, pregaram a palavra de Deus desde a infância para ele. Ensinaram as letras, as sagradas letras para ele. Ensinaram ele a ter uma experiência com Deus. Levaram Timóteo a aceitar Jesus. Levaram Timóteo a conhecer. E agora Timóteo, ele está se preparando para ele poder seguir o chamado e o ministério dele. Então, duas coisas que nós precisamos. Nós precisamos do testemunho. Mas o nosso testemunho, fala assim, o meu testemunho tem que estar baseado na palavra de Deus. Então, o segredo que Paulo fala, que o segredo da verdadeira sabedoria estava na palavra. E fala para o Timóteo, ele desafia Timóteo, fala: Timóteo, permanece. Paulo não chegou e falou assim: vou te dar um novo ensino. Paulo falou: não, permanece no ensino da tua mãe. Permanece no que a tua mãe ensinou, que está certinho que ela te ensinou. Ela te ensinou pela palavra.
Então permanece nessas sagradas letras que você conhece desde a infância. É a palavra de Deus, irmãos, que é poderosa. É a palavra de Deus que traz cura. A Bíblia fala lá em Provérbios que a palavra de Deus ela é saúde para o nosso corpo. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é a verdade que nos liberta. Ainda o apóstolo Paulo fala nas suas cartas que a palavra é espírito e vida. Então nós precisamos da palavra. Nós não podemos apenas conhecer a palavra, mas temos que ter experiência com a palavra como Timóteo teve. A transformação na vida de Timóteo veio através da palavra, que ele conhecia desde pequenininho. E as escrituras, então, elas oferecem sabedoria para a vida, elas apontam para a salvação em Jesus, e não apenas ajudam a formar o caráter, o nosso caráter, o caráter dos nossos filhos, mas também ela prepara a gente para os desafios espirituais e morais que nós vamos enfrentar. Para a gente aplicar tudo isso à nossa vida, o contato com a palavra de Deus, ela transforma vidas. Seja na infância, seja na juventude, ou na vida adulta, os pais, pai e mãe, eles são chamados para nutrir a fé dos seus filhos. Não é só de conselhos. Sabe, talvez você tenha ensinado muitos conselhos. Talvez você tenha dado, muitos conselhos aos seus filhos. Talvez você tenha ensinado muitos ditados que são até verdadeiros, que têm até um sentido, mas que não são a Bíblia. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai levar para eles vida. Deus deu uma ordem para Moisés, para que Moisés falasse para o povo dele. Moisés falasse para o povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Ele disse assim, olha, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. A palavra que hoje eu te ordeno, estarão no teu coração. Às vezes você quer dar a palavra de Deus para o seu filho, você quer forçar ele a palavra de Deus, sendo que ela ainda não está no teu coração. Primeiro a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Fala, primeiro a palavra de Deus tem que estar no meu coração. Aí ele fala, e tu as inculcarás a teus filhos. Aí você vai inculcar ela na vida dos teus filhos, na cabeça, na mente. Os teus filhos vão ser tomados pela palavra de Deus. Sabe, esses dias, nesses meses agora que se passaram, eu estava com minha esposa e o Joshua, E nós estávamos estudando para o curso Paz para Toda a Vida. E eu vi um texto, irmãos, tem uns textos da Bíblia que, vou te contar, me enche o coração. Quando eu vejo, eu fico doido. E eu comecei a ler aquele texto. E eu comecei a falar para o Joshua, Joshua, isso aqui vai acontecer na tua vida, Joshua. E eu falava, olha, onde você colocar as mãos, o Senhor vai prosperar, Joshua. Olha, os teus caminhos vão ser prósperos, você vai ser bem falado, as pessoas vão falar bem de você, Joshua. E eu ia declarando, ia profetizando sobre a vida dele, ele é meu neto. Mas é o que eu acredito, é o que eu creio. Mas o que muitos pais às vezes têm falado na vida dos seus filhos. O que muitos pais às vezes têm falado na vida dos seus filhos, palavras que são ruins. Palavras que têm jogado seus filhos para baixo. Por isso que ela tem que estar primeiro no nosso coração. Fala, ela tem que estar no meu coração. E só depois que está no nosso coração, que a gente pode inculcar na vida dos nossos filhos. Você não vai conseguir inculcar, você não vai conseguir cumprir essa palavra que Deus falou para Moisés na vida dos seus filhos, se você não tiver ela no coração. O coração, para o judeu,
é a mente espiritual. Há uns dias atrás nós estávamos ouvindo um estudo científico falando sobre o coração. E descobriram que um coração, ele é uma espécie de mente. De cérebro. O nosso coração tem neurônios. O nosso coração tem sentimentos. O nosso coração, ele é a nossa alma. Ele tem memória. Isso cientificamente eu estou falando. Só que a Bíblia já fala isso há muito tempo. A Bíblia fala, olha, de tudo que você tem, guarda bem o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Sabe, a gente tem que ouvir Deus no nosso coração. A gente tem que deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Quando ela entra no nosso coração, essas palavras nós podemos inculcar na vida dos nossos filhos. E aí ele fala assim, olha, e delas falarás assentado na tua casa. Quando você estiver sentado na tua casa, você vai falar a palavra de Deus. Quando você estiver sentado na tua casa, você vai falar a palavra de Deus. E ela vai se cumprir. Sabe? Andando pelo caminho. Quando você estiver andando pelo caminho, como esse casal aqui, essa família que está andando pelo caminho. Quando você estiver andando pelo caminho, você vai estar inculcando isso na vida dos seus filhos. Andando pelo caminho fala de você dar o exemplo para eles. Ela tem que estar no teu coração. Ela tem que ser um modelo para os teus filhos. Você vai falar sentado na tua casa. Você vai falar andando pelo caminho. Você vai falar ao deitar-te e ao levantar-te. O crente que acredita realmente no Senhor, ele deita em paz e acorda em paz, porque Deus guarda o sono dele. E quando você deita em paz, você está mostrando para o teu filho. O teu filho está olhando para você e falando assim, olha, meu pai está deitando em paz, porque Deus cuida da gente. Meu pai está falando, ele falou hoje na minha casa, Deus cuida de nós. Deus vai cuidar da gente, Deus não vai deixar faltar nada. Então nós podemos deitar e dormir em paz. E nós vamos levantar em paz. Mas quanta gente que levanta brigando. Quanta gente que levanta quebrando pau em casa. Quanta gente que levanta mal-humorado. E aí o que nós estamos passando para os nossos filhos? O que nós estamos passando para eles? Então a pergunta que fica para a nossa reflexão, nesse momento, é: será que a gente tem dado valor à Bíblia dentro da nossa casa? Será que nós temos dado valor à palavra? Será que a palavra realmente está sendo o centro da nossa casa? Ou será que a palavra é simplesmente um livro que a gente coloca lá, a gente abre e lê de vez em quando? Ou às vezes você até prega para o teu filho, mas se ela não estiver no teu coração, não vai ter validade. Você só consegue inculcar, é um caminho, você está entendendo? É uma sequência. Primeiro no coração, depois do coração ela sai para fora, do coração procede as saídas. E aí a Bíblia fala: filho, escuta teu pai. Escuta teu pai, não deixa de ouvir a tua mãe. Mas que pais são esses? São aqueles pais que estão com a palavra de Deus no coração. Será que a gente tem dado valor à palavra de Deus? Será que os nossos filhos, eles podem olhar para a gente e falar verdadeiramente: meu pai, minha mãe, eles seguem a palavra do Senhor? Como que a gente pode tornar então? Se a palavra de Deus não tem sido presente no seu lar, como que você pode tornar a palavra de Deus presente e viva nas suas rotinas? Não apenas leia, mas pratique a palavra. Se a palavra de Deus está falando para não mentir, não minta. Né? Se a palavra de Deus está falando para a gente falar a verdade, fala a verdade. Se a palavra de Deus está falando se arrepende, não se arrepende. Mas quantos pais, às vezes, que erram com seus filhos e têm dificuldade de falar para eles: olha, filho, eu errei.
Olha, filho, eu falhei. Às vezes isso é difícil. Mas se você não reconhece isso, às vezes hoje nós temos aí jovens que às vezes eles têm dificuldade de ter um relacionamento com Deus, porque não conseguiram um bom relacionamento com seus pais. E aí eles têm dificuldade. Eles têm dificuldade de chegar para o Senhor. Eles têm dificuldade de ter uma experiência com Deus. Por que que o Timóteo não teve dificuldade? Porque desde criança ele viu uma fé verdadeira, não uma fé fingida. E nós precisamos viver essa fé, irmãos. Nesse Dia das Mães nós celebramos as mães, nós celebramos as avós que marcaram vidas com seu amor e com a sua fé. E a gente precisa, reconhecer o papel vital da família. Nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Nós precisamos educar os nossos filhos. Reconhecer então, nós precisamos de reconhecer esse papel. Esse papel é nosso. É da família para nós formarmos os nossos filhos. Não é papel da igreja. Na verdade, seria papel da igreja se seu filho morasse na igreja. Mas ele só vem e fica 2 horas por semana na igreja. E fica 2 horas e 10 se o pastor passa do horário. Mas se ele passar do horário, se acha ruim, então é bom o pastor não passar. Mas tranquilo, Eu também não gosto de passar do horário. Eu gosto de ficar dentro do horário. Mas a gente tem que lembrar que, acima de tudo, a palavra de Deus ela é o fundamento mais seguro para uma vida plena. Para cristãos e não cristãos. Ela ensina a amar, ela ensina a viver com sabedoria. Ela encontra salvação em Cristo. Esses dias atrás eu preguei sobre amor aqui na igreja. O texto falava, não fui eu que escolhi, chegou na hora, era aquilo ali. Nós temos lido a epístola de João. Hoje não preguei porque hoje é dia das mães, mas quem sabe a semana que vem a gente continua a epístola de João. E a gente fala o que está lá. E nós falamos sobre o amor. E diz que nas células foi muito bom, as pessoas começaram a falar o que Deus tinha falado com elas começaram a compartilhar. E um dos nossos irmãos, ele compartilhou, dizendo, ele é professor, e ele falou que tinha um aluno na escola, um aluno que dava muito trabalho, menino briguento, menino difícil de lidar. Ele é professor de pequenos, Eu não sei a idade, que hora eu pergunto para ele. E aí, ele ouviu essa palavra, na hora que ele estava ouvindo a palavra, ele sentiu Deus falar para ele, na palavra, que aquele menino precisava de ser amado. O menino precisava de ser amado. E ele foi para a escola aquela semana decidido. Eu vou amar essa criança. E ele chegou na escola e ele começou a demonstrar amor por aquela criança. Às vezes as pessoas pensam que o amor, ele é algo que acaba. Mas a Bíblia fala que o amor não acaba. O amor, ele esfria. Mas tudo que esfria dá para aquecer de novo. Dá para a gente esquentar de novo. Então, se o amor está frio na sua vida, você pode dar uma aquecida nele. Ele só vai ficar frio se você deixar ele ficar frio. E a Bíblia ensina como que a gente tem que aquecer esse amor. É simplesmente a gente escolher amar. E a gente começar a praticar coisas que realmente demonstram amor. Porque amor não é só de palavras. Falar que ama é fácil. Mas nós precisamos demonstrar amor pelas pessoas. E ele começou a demonstrar amor. Ele começou a demonstrar amor por essa criança.
E quando foi naquela mesma semana, aquele garoto falou, eu não sei se foi para uma outra professora, se foi para uma diretora, foi para a diretora, ele disse, sabe, aquele meu tio ali, aquele professor, ele é o meu anjo. E a diretora falou assim, mas por que ele é o teu anjo? Ele falou, porque ele me ama. Porque ele me ama. Ele sentiu o amor daquele professor, que ouviu a palavra de Deus, e que agora esse menino está sendo transformado. Ele está sendo transformado por quê? Porque tem um agente lá dentro, que não só fala, ele não fica falando Jesus, ou fazendo alguma oração, mas ele está vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. Então, meu desafio para você hoje, mães, é que vocês continuem plantando sementes de fé, de amor e de verdade. Eu quero dizer para você que o seu trabalho tem muito valor. Hoje, eu tenho alegria de ver os nossos filhos. Tenho muita saudade. Mas eu tenho alegria de saber o que está acontecendo na vida deles. Eu tenho alegria de saber que eles têm discernimento para escolher a igreja que eles vão. Que a igreja que eles vão é uma igreja verdadeira. Uma igreja que realmente está servindo o Senhor. Eles têm um princípio na vida deles. Se alguém quiser enganar eles, vai ter que sambar, vai ter que tentar muita coisa, porque eles têm uma sabedoria espiritual. Eles servem ao Senhor. Mas esse trabalho não foi feito por mim. Mas esse trabalho foi feito pela minha esposa. A minha esposa que pegava eles e levava, pegava na mãozinha deles e falava, nós vamos agora lá para a escola dominical. E ela saía de lá, do Jordanópolis, onde a gente mora. E ela levava eles andando, porque nós estávamos sem carro na época, até a igreja, para fazer o ensino do ministério infantil para as crianças. Eles olharam. Hoje, o Estevão às vezes está lá na Bahia, e ele anda, às vezes, alguns quilômetros, quando ele está sem carro, ou de bicicleta. Do jeito que ele pode, ele vai pregar a palavra do Senhor. Esses dias atrás o carro dele quebrou, ele ficou sem carro. Então ele estava andando a pé, alguns trechos. Ele falava que o pé dele machucava de andar a pé naquela região. Mas como que ele aprendeu isso? Foi quando a minha esposa pegou na mão dele lá no Jordanópolis, aquele menininho, e ela veio andando com ele várias vezes. Eu ficava às vezes estudando, e a minha esposa ia sozinha, porque eu tinha que pregar à noite, então eu ficava estudando a palavra de Deus. Trabalhava durante a semana toda, né? Meu serviço era bastante puxado. Então chegava no domingo, eu me acordava bem cedo e ficava ali, ó, estudando a palavra para ver se conseguia deixar a palavra a ponto até meio-dia, para não poder estudar a palavra, para não poder pregar à noite. Mas ela fez isso. Não é um trabalho. O seu trabalho não foi em vão do Senhor. E o seu trabalho, mãe, também não é em vão do Senhor. A sua oração, ela pode ser respondida. Talvez você está vendo seus filhos hoje distantes do caminho do Senhor. Mas eu quero dizer, não tem oração de uma mãe que o Senhor não ouve. Sabe, se você que é mãe, você começar a orar, você começar a clamar ao Senhor, o Senhor vai fazer um milagre. Eu lembro de um rapaz que chamava Moisés.
todo desandado, fazia parte de gangue, todo destrambelhado, num monte de confusão, usuário de droga, envolvido com bandidagem. Aquela mãe, ela sempre orava pelo menino. Ela orava, ela clamava, ela pegava versículos da Bíblia, escrevia num papel e colocava nas cuecas dele. Colocava na meia, ele tirava a meia, caía versículo. Ele pegava, ele lia, ele amassava, jogava fora, ficava bravo. Até que um dia, ele foi cercado por uma gangue. Ele ia ser morto. Naquela hora a mãe dele estava orando por ele. E ele conseguiu escapar milagrosamente. E ele reconheceu que foi um milagre. E quando ele chegou em casa, a mãe dele estava ajoelhada, orando por ele. Naquele dia, o Moisés entregou a vida para Jesus. Nunca mais voltou para essa vida. E hoje, o Moisés ele vai em presídios e ele prega a palavra do Senhor. E muita gente está sendo curada, muita gente está sendo transformada por causa do Moisés. Sabe, profetiza sobre a vida dos teus filhos. Mas sabe, irmãos, para a gente ser pai, mãe, não é um trabalho sozinho. É necessário homens também. E os pais, eles devem se aliar às suas mães nesse papel. Você deve se juntar com a sua esposa nesse papel, como? Sendo exemplo de integridade. Sendo exemplo de homem de Deus. Sabe, que os teus filhos te vejam orando, que os teus filhos te vejam lendo a palavra, que os teus filhos vejam você vindo à igreja, que os teus filhos vejam você servindo o Senhor, levantando a tua voz em oração, levantando a tua voz para profetizar, para declarar sobre a vida deles. E para os filhos eu digo, honrem, aprendam e busquem crescer em sabedoria e caráter, desde cedo, hoje mesmo. Seja como Timóteo, que decidiu ter uma experiência com Deus. Você que é jovem, você que é adolescente, a criança, você pode ter uma experiência com Deus, mas você tem que abrir o seu coração para Ele. E famílias, tomem o seu lar, tornem o seu lar, um lugar de testemunho e de encontro com a palavra. Que Deus ele possa abençoar as nossas famílias com a fé verdadeira, com um testemunho autêntico e com firmeza na palavra. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E se você tem conseguido viver, se você está conseguindo ser esse modelo para a sua família, que você possa agradecer a Deus, porque isso não é fácil. Agradeça a Deus por essa graça, e você continue pedindo ao Senhor para que Ele te dê força para continuar. Porque somente o Espírito Santo pode fazer isso. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a sermos um modelo para os nossos filhos. Mas se você não tem conseguido deixar esse legado para os teus filhos, através do testemunho, do ensino da palavra, eu aconselho você que você peça perdão ao Senhor e que você faça um propósito com Deus de lutar para se tornar uma realidade isso na sua família, em nome de Jesus. Uma coisa eu quero te dizer: não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, mas existem pessoas que têm um coração sincero diante de Deus. E Deus não vai rejeitar nenhum coração sincero. Sabe, se você errou, se você falhou como pai, como mãe, o Senhor está aqui hoje para te ajudar. Que você possa chegar para Deus, você possa falar para Ele: Senhor, eu pequei, eu errei. Se necessário for, irmãos, que você possa ir para sua casa, e quando você estiver na sua casa, você chamar seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, seja lá quem for, que você tem que se consertar,
você possa pedir perdão, que você possa falar e querer realmente uma mudança na sua vida. Sabe, talvez você não conseguiu ter esse relacionamento com o Senhor até agora, um relacionamento realmente com profundidade, por isso você não está conseguindo. Então nesse momento eu quero dizer para você que Deus, Ele está com os braços abertos hoje, assim como o pai do filho pródigo, esperando que você volte a ter esse relacionamento de família, de profundidade com Ele. Ele não quer que você volte para ser empregado, Ele quer que você volte para ser filho. Ele quer colocar um anel no seu dedo, Ele quer colocar novas sandálias nos seus pés, Ele quer te dar uma roupa nova. Isso fala de uma transformação. Ele quer trazer de novo você para um relacionamento com Ele. Então venha para um relacionamento com Ele. Ore agora ao Senhor, fale com Deus e volte a esse relacionamento. Volte a esse relacionamento para que você possa conduzir a sua família por esse caminho, pelo caminho do Senhor.